Isso. Então, o Básico do Saneamento hoje vai entrevistar a engenheira Tatiana Costa. Tatiana Costa, quem é Tatiana Costa? E aí, pessoal? Bom, eu sou hoje engenheira sanitarista, tenho mestrado aí em engenharia ambiental, a formação na graduação em engenharia sanitária foi através da Universidade Federal do Pará, e o mestrado em engenharia ambiental foi pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tatiana, antes de entrar na Universidade Federal do Pará, aquela etapa ali de procura, escolha de curso e o momento da entrada, como é que foi esse momento antes de entrar na universidade? Bom, Por que a gente está indo... engenharia? Foi longe, né? Ontem eu até vi a entrevista que o Básico do Saneamento fez com o Rodrigo, e ele fala da feira do vestibular. E a minha história foi parecida nesse ponto. Eu me identifiquei até com ele. Uma coisa passa na nossa cabeça, né? E eu estava certa de que eu ia fazer engenharia elétrica. Eu sempre fui da área de exato. Na época, a gente já tinha divisão de CE, CB, CH, né? Isso. Então, eu sempre fui da área de CE, no segundo grau. E estava certa que eu ia fazer engenharia elétrica até que surgiu a feira do vestibular, que era lá no estacionamento do Castanheira, do Shopping Castanheira. E aí eu passei em todas as feiras, todas as baias dos cursos, dos estandes dos cursos de universidade pública, porque a gente, né, vindo a minha mãe professora da área de educação, então não tinha muito recurso, a gente tinha que partir para universidade pública. Então, eu ia na área que antes era FICAP, não era UFRA, né? Era FICAP, Faculdade de Ciências Agrárias, na UFPA e na UEPA. Essas eram as minhas opções. E eu encontrei o André e o Hélio, que hoje o Hélio é o professor da Universidade Federal, e o André é engenheiro da Terra Plena, hoje. E eu encontrei os dois, eles estavam se formando. Isso foi em 1997. Eles estavam se formando, e aí quando eu vi sempre aquele protótipo de estação de tratamento de água com aquele acrílico e tal, e os dois me pegaram ali e me detonaram de informação, e ali naquele momento eu te falo que eu decidi que eu ia fazer engenharia sanitária, através do poder de persuasão desses dois, que falam muito e gostam da área que trabalham, da área que escolheram, e me convenceram ali a fazer engenharia sanitária, e foi o que eu fiz. Ontem eu não tive a oportunidade, entrevistamos ontem o Rodrigo, eu não tive a oportunidade de falar um detalhe que ele falou do professor Hélio. Seus sininhos estão tocando aí, hein? O professor Hélio, centro acadêmico, a minha vida de centro acadêmico se deu também por influência do professor Hélio. Eles vão dizer para vocês não se envolverem com o centro acadêmico, vão dizer que não pode, que não deve, mas não liguem, se envolvam no centro acadêmico. E é interessante, e a gente destacou isso, como os outros colegas, então como o envolvimento dos alunos na organização estudantil ajuda os alunos que já estão e ajuda os alunos que futuramente estarão, né? Isso é interessante. Hoje são professores, enfim. E aí escolheu o curso, entrou em que ano? Eu entrei em 98, 1998. E a Tatiana lá como aluna, seguiu o quê? Para estágio, seguiu para laboratório, seguiu para grupo de pesquisa, seguiu para centro acadêmico? Como foi? Qual é o perfil dela? Como estudante, isso foi o que eu coloquei na minha cabeça, a gente procurar conhecer todas as áreas que o curso oferece, né? Então, eu procurei não focar numa exclusiva. Então, eu saí conhecendo tudo, para eu saber se eu gostava de drenagem, água, esgoto, né? Arte, alguns colegas até foram por esse caminho de poluição do ar. E então, eu comecei a estagiar, meu primeiro estágio foi na macrodrenagem da bacia do Una, que era um projeto muito grande aí, de saneamento, que colocava água, esgoto e drenagem em toda a bacia hidrográfica do Una, né, aqui no município de Belém.
E aí, depois da finalização desse estágio, eu tive a oportunidade de trabalhar com um professor que era do centro da parte do centro social, que eu e mais 3 colegas da minha turma, nós fizemos algum trabalho com ele no município de Cametá, na parte de resíduos sólidos. Então, a ideia já se falava muito na construção de lei, né, de aterro sanitário para criar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, já estava começando a discussão para encontrar uma forma de adequadamente de descarte dos resíduos. Fiz esse trabalho e aí logo depois, eu lembro que eu estava em viagem, a gente chegava a fazer algumas coletas para identificar se tinha água subterrânea de lençóis da comunidade próxima dos lixões de Cametá, que já estavam contaminadas. E eu lembro que numa dessas viagens eu recebi eu liguei para minha mãe e tinha saído o resultado da seleção de bolsa na divisão de controle ambiental, na DICA, que era no laboratório de engenharia química, né? Que na minha época não tinha um laboratório de engenharia sanitária, que hoje é a faculdade agora, né? E aí eu retornei de trabalho, encerrei esse trabalho com esse professor e me dediquei uns 2 anos aí na DICA, na divisão de controle ambiental, trabalhando aí com a professora Vera Braz e Lúcia Beckman. E aí foi quando a gente já conseguiu identificar uma outra área que eu passei a gostar, que é a parte de tratamento de esgoto. Então, era bem interessante você fazer algumas análises de algumas estações de tratamento de esgoto e ver que todo aquele processo, tudo aquilo que foi aplicado estava funcionando, né? E aí desenvolvi meu TCC nessa área, junto com o meu colega de curso, o Walter, e fizemos ali na ET do aeroporto. Então, a ET é localizada aqui recentemente de uma chuva bem intensa que alagou a cidade toda no sábado. Justamente o corpo receptor que cruza Júlio César era o corpo receptor de lançamento dessa ET. Então, a gente fez todo Então, a gente fez todo o estudo de eficiência da ET e do corpo receptor. Então, a gente já observa uma aluna, né, futura engenheira, proativa, que esteve na sala de aula, mas seguiu uma sequência de estágios e atividades profissionais. Então, isso já vai garantindo uma formação diferenciada. Já falando do TCC, quem foi o orientadora? Foi a professora Lúcia Beckman, a orientadora, e a co-orientadora foi a professora Vera Braz. Vera Braz. Ainda não se falou da DICA a primeira vez, só para quem não viveu essa época lá, tenta explicar um pouco o que era, como era o clima, como era a movimentação ali, quantas pessoas trabalhavam, se ainda existe, se hoje não existe, como é que funciona, se tens alguma informação em relação a isso? Assim, a forma de trabalho era única como estudante, da gente desenvolvendo ou querendo aprender mais sobre saneamento, então sobre qualidade da água, sobre qualidade dos efluentes. Então era o único local dentro da UFPA que se tinha para estudar isso, né? E aprender um pouco mais. E as professoras Lúcia e Vera sempre trabalharam nessa questão de qualidade da água. E elas tinham lá um programa que era de vulnerabilidade, toda essa área aí de Coraci, Outeiro e Mosqueiro, que aí conseguiam fornecer bolsas para vários estudantes. E a maioria era da engenharia sanitária. E aí foi onde eu conheci você, né, doutor Valdinei? Nós trabalhávamos, era eu, Valdinei, Gilberto, hoje professor também do Instituto, né, que o Félix, não sei por onde o Félix anda, a Denise, a Aníbal, a Socorro e o Davi já tinham saído quando eu entrei, né? Tá. Já tinham saído, eu não peguei essa fase deles. Acho que logo depois que eu entrei na universidade, eu não encontrava eles no corredor, porque eles sempre estavam mais adiantados, né? Então, já estavam já na fase já de saída, já. Formanda, já. Então, quando eu entrei na DICA, eles já tinham saído.
e a Rosete, que era da minha turma, a Rosete, Denise e a Aníbal, que eram da minha turma, né? Então, nessa época, trabalhamos nós com técnicas de laboratório, a Vitória e a Mônica, e o clima era sempre muito bom, de muito trabalho. Eu tive oportunidade de executar algumas análises, porque a Dica tinha contrato com todas essas mineradoras aqui de Barcarena, então elas eram obrigadas, por leis ambientais, a fazer o controle dos seus efluentes, então tinha um contrato com eles para fazer toda a parte de análise laboratorial. Então, foi quando eu também tive contato com a questão de produção de artigos, né? Artigos técnicos. E a professora Vera desenvolvia muito essa questão de apresentação da gente. Eu lembro, não sei se tu vai lembrar disso, que a gente programou um mini seminário e fez a professora Vera assistir para ela dar nota para a gente, para saber se a gente estava indo bem ou muito ruim, né? Tatiana, eu considero como eu não considero nem como uma formação complementar, né? Eu considero como uma formação paralela, né? Os alunos que têm oportunidade de participar de grupo de pesquisa, de participar de projeto, de participar de estágio, esses mais diretamente voltados à área, né? Que simulam de fato a vivência do próprio engenheiro no futuro. Eu fico imaginando, eu sempre imaginei os colegas que não tiveram oportunidade de viver isso, né? Imagina você ainda lá dentro, tendo a oportunidade de interagir com professoras como a Vera Braz, como a Lúcia Beckmann, produzindo, né, artigos, produzindo material de seminário, apresentando, coisa que muitas das vezes o aluno ele tem oportunidade somente de trabalhos escolares, né, acadêmicos, e lá no TCC. Mas aí já está saindo, já. Então, percentual assim, que você considera dessa experiência para a formação da engenheira, do engenheiro, como é que você... Cara, é o básico, lógico que foi tudo. Se eu não tivesse isso, eu não seria a pessoa, a profissional que eu sou hoje, né? Então, eu falo muito isso para os meus estagiários hoje. Eu acho que qualquer tipo de estágio, seja ele na área acadêmica, ou seja ele dentro de uma empresa, né, de uma obra, ele é fundamental para formar o profissional. Porque a gente aprende até o comportamento, como se comportar num ambiente de trabalho. Eu lembro que eu ia para a universidade, quando eu passei no vestibular, de chinela havaiana, de bermuda, né? Então, a gente não sabe nem se vestir. Então, a gente convivendo com profissionais, vendo a realidade, como eles atuam de fato, né? Cara, é isso aí, né? Eu tenho um modelo a seguir. Então, a gente passa a criar e a ver o outro trabalhando e se moldar a esse profissional. Então, é lógico que na vida de estágios, nem sempre a gente vai encontrar aquela pessoa que realmente te oriente, né? Às vezes só vai te maltratar, mas tudo na vida é um aprendizado. Então, até nisso a gente aprende a ser mais forte, porque na vida profissional a gente também vai encontrar isso. Nem sempre o chefe vai ser tão legal. Às vezes, já formada, a gente encontra chefes muito ruins, que hoje a gente se fala em assédio moral, né? Mas na minha época, não era. Se o chefe gritava contigo, não existia isso de assédio moral, né? Que fazia parte da formação, a ignorância. Fazia parte da formação, exatamente. Então, meu primeiro chefe já na obra, ele batia na mesa quando eu ia falar, entendeu? Batia na mesa e aquilo ali era normal. Hoje não, as leis são diferentes, então o comportamento da gente tem que ser diferente. Então, com certeza, se eu não tivesse aproveitado durante a vida acadêmica toda essa questão dos estágios na macrorenagem, como os trabalhos que eu fiz de campo, viajando para o interior do Pará, os trabalhos que eu fiz com a professora Lúcia e com a professora Vera, não teria me tornado a profissional que eu sou hoje, isso eu não tenho dúvida. Agora vai dando aquele friozinho na barriga. Eu venho o TCC, que é aquele momento assim que vai nos moldando mesmo, né? A gente não esquece nunca de defesa, de momento do TCC. Mas passado isso, vem aquela grande interrogação: meu Deus do céu, eu vou fazer o que da minha vida? Né? O Rafael, em algum momento, o próprio Rodrigo
Não, eu preciso ir para o mercado, eu preciso viver mais a engenharia mesmo e depois eu volto. A Tatiana fez o quê? Como é que foi a saída, o mestrado, como é que... Isso passa na cabeça de todo mundo, Viu a né? E vaga no jornal? agora, Apareceu a vaga no jornal? O que foi? nada. Foi um processo de construção, né? Mais ou menos um ano e meio antes, 2 anos antes, já trabalhando na DICA, na Divisão de Controle Ambiental, comecei a gostar dessa parte de estudo, né? De universidade, para desenvolver pesquisa, até trabalhando com projeto de vulnerabilidade. Então, a gente aprende a escrever trabalhos, né? Você começa a ir para um congresso e ver aquelas Vida pessoas... acadêmica. A vida acadêmica, científica, né? O cara está fazendo teste e tal. E comecei a gostar disso. Então, um ano e meio antes, mais ou menos, eu defini que eu ia fazer mestrado. Que a oportunidade que eu já ia sair da universidade e já queria tentar o mestrado. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, coloquei isso como meta. E aí, como fazer isso, já que a gente não tinha o recurso financeiro necessário, né? Então, comecei a juntar dinheiro durante o estágio, juntar dinheiro. Surgiu a oportunidade de participar, de apresentar um trabalho no Congresso de Águas Subterrâneas, da Associação de Águas Subterrâneas, algo assim, eu nem lembro mais. Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Isso lá em, acho que 2000, acho que foi no 2000, em Florianópolis. E eu já tinha estudado quais as universidades eram as melhores em pontuação da CAPES para o mestrado na área que eu queria, que era tratamento de esgoto. E a Universidade Federal de Santa Catarina estava entre uma delas. E calhou de ter esse congresso. E na época o professor Rui Macedo estava lá fazendo o doutorado dele. E ele foi eu fui para o congresso e depois teve a oportunidade, aí abriu isso a gente fica olhando direto todos os sites das universidades, então abriu a inscrição para a vaga. E eu e o meu colega que fez o TCC comigo, o Walter Monteiro, juntando dinheiro, resolvemos pegar um ônibus e o professor Rui estava lá fazendo doutorado. Entramos em contato com ele abriu as portas da casa dele, nós dormimos lá, acho que uns 3 ou 4 dias, ele hospedou a gente de graça, maior querido, tem maior carinho, maior gratidão por ele por isso. Pegamos um ônibus, porque na época a viagem de avião era muito cara, né? Então pegamos um ônibus, 3 dias de viagem, chegamos em Florianópolis para fazer a prova. Foi chegar, fazer a prova, eram 2 dias de prova. O primeiro era a prova mesmo técnica, né, específica, e o segundo dia era só prova de tradução de inglês, e proficiência, né, de inglês. E fizemos a prova, acho que, sei lá, a gente ficou um dia a mais, foi muito, e voltamos porque a gente não tinha dinheiro para continuar na cidade, né, e pegamos mais 3 dias de ônibus de volta. Eu lembro que o ônibus, ele não vai direto, né, então era Belém, São Paulo, Florianópolis. E São Paulo não era aquelas coisas assim, de rapidinho, um ônibus para outro. Você chegava em São Paulo assim, 10 horas da manhã e saía de São Paulo 10 horas da noite. E aí, o que a gente vai fazer, né? Eu lembro, sem brincadeira, Valdinei, a gente comprava um ticket de metrô, a gente não saía, que era da estação Tietê, que é de lá que saem os ônibus interestaduais. A gente comprava um ticket de metrô, porque a gente não tinha dinheiro. E só para dizer que para a gente aprender a andar de metrô, né? Aqueles 2 caboclinhos que estavam saindo da cidade pela primeira vez e tal. Então, nunca tinha visto metrô, vamos aprender a andar de metrô. Então, a gente entrava no ponto do Tietê, ia até o final do ponto do metrô e voltava com o mesmo ticket. Voltava na estação do Tietê e a gente ficava lá o dia inteiro até sair o próximo ônibus para Florianópolis. Então, nada foi fácil, né? Que às vezes a gente não conhece a história do outro. Eu acho que isso é importante, o básico do saneamento está mostrando isso, para saber que a gente não chegou aqui de graça, né? Não foi fácil. Perfeito. Foi tudo uma construção. E aí saiu o resultado e a gente, muito esforço dos familiares inteiros. Eu lembro que a minha mãe fez rifa, né? Para eu poder ir embora, fez rifa.
Eu não consegui colar grau com a minha turma, porque greves e tudo, a minha turma colou grau, acho que foi em maio, e as aulas na universidade começavam, na UFSC, começavam em março. Então, eu lembro que dia 8 de março de 2003, eu fui embora de Belém, carregando uma mala de mão, eu e o Walter dentro do ônibus, pegando mais 3 dias de viagem para chegar em Florianópolis. É assim, admirável. Tanto a trajetória até aí, quanto a decisão mesmo de sair, né? A decisão de sair. É muito bonito isso. Eu digo assim, eu, eu tenho que entrevistar a Vera Braz, eu tenho que entrevistar a Lúcia Beckman, Luiz Otávio. Não pode essa geração não conhecer essas pessoas, isso é o primeiro ponto. E não pode também essa nova geração que está aí não conhecer a nossa geração. A nossa geração é uma geração de transição. Como você está falando, não tinha. A gente tinha um doutor que era em Biriba. Um. Hoje, graças a Deus, todo mundo lá é doutor praticamente, né? Verdade. E não tinha espaço, hoje tem. Né? Enfim, as pessoas precisam saber, porque muitos alunos e colegas nossos, às vezes, por vários motivos, pararam no tempo, enfim, houve uma gravação dessa e diz assim, naquela época que era tudo muito mais difícil, ela teve coragem de, por que eu ainda não tomei uma atitude de fazer algo diferente, né? Enfim, agora sim, viu coisas novas, aprendeu coisas novas, passou quanto tempo lá? Foram 2 anos, né? Eu fiquei realmente para pesquisa. Depois dessa experiência, a gente aprende a morar sozinho, longe de todo mundo, por muitos quilômetros, porque eu não escolhi uma cidade perto, né? Então, você aprende tudo. Você aprende realmente a se tornar adulto. Então, eu falo que eu recomendo muito essa experiência de você sair desse ninho que a gente tem em Belém e conhecer algo e realmente abrir os olhos mesmo, né? Fiquei lá 2 anos e aí eu tive a oportunidade de voltar, já trabalhando, fui trabalhar em Barcarena e aí segui a minha vida aí, uns quase 11 anos fora de Belém para poder retornar. 11 anos fora de Belém. Quase 11 anos fora de Belém. 11 anos fora de Belém. E aí volta para Belém. E agora? Voltei para Belém por algo específico que foi o concurso da Companhia de Saneamento do Pará, né? Então, eu passei, nesse tempo dos 11 anos, eu trabalhei a maior parte do tempo aí com obras de grande porte. Então, às vezes, né, eu lembro da primeira, eu fiquei em Barcarena, depois fui para Paragominas. E lá teve um chefe que ele estava querendo contratar geólogo. Eu nunca esqueci isso que ele me falou. Essa história que a gente estava falando de sair do ninho, né? E ele falava assim, Tatiana, ele era mineiro, com aquele sotaque de mineiro, eu estou querendo contratar um geólogo e não estou conseguindo. Os geólogos formados na UFPA não querem sair de Belém. Então, aonde que vai ter vaga para todos os geólogos que saem da UFPA em Belém? Não tem, geólogo tem que ir para o meio do mato. Então, ele ficava aquilo assim, incomodado, ele falava indignado que ele não conseguia contratar. Até que depois de alguns meses ele achou uma pessoa que era de São Félix do Xingu e tinha vindo para Belém só para estudar. Então, Paragominas estava ótimo para ele, né? Porque ele já conhecia o interior. Mas na época tinha isso, as pessoas de Belém não queriam sair de Belém, né? E depois de Paragominas, eu fui para Brasília, depois fui para Niquelândia, Goiás, mais ou menos uns 300 quilômetros de Goiânia. Depois eu fui para o interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Itaboraí, fica a uns 60 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. E aí foi quando lá a obra era muito pesada e a minha mãe estava martelando de fazer concurso, faz concurso, né? E eu lembro que na época que eu trabalhava em Paragominas, isso lá em 2007,
2005 ou 2006, saiu um concurso para a prefeitura, para a CESAM, engenheiro sanitarista. A minha mãe me manda, olha, esse é um concurso, tal, faz. Aí eu fui olhar o salário, eu lembro benzinho, 640 reais. Na época era o valor do salário mínimo. Aí eu já estava trabalhando numa empresa, né, que era a Paragominas, lá era Vale do Rio Doce, hoje Vale. Então, a gente já tinha a condição financeira melhor, então eu já tinha a condição financeira. Como é que tu regride, né? Então, tu já tá com um salário melhor, aí tu pensa, eu vou voltar para a capital, para perto da minha família, para ganhar um salário mínimo, né? Às vezes, na posição, a gente é jovem, acaba, não vou dar esses passos para trás, né? A gente quer seguir para frente. Então, na época, não foi o momento. E eu digo muito que na minha vida Deus está muito presente por me mostrar realmente o time da coisa, né? Sim, sim. E aí no Rio de Janeiro eu decidi que eu ia estudar para concurso. E aí saiu o concurso para o governo do estado do Amapá. E deu tudo muito certo, muito encaixado também, o time. Fiz o concurso, passei. Eram 2 vagas para engenheiro sanitarista, eu passei. E trabalhei lá por 3 anos e meio. Eu trabalho... 3 anos e meio no Amapá. 3 anos e meio no Amapá. Em Macapá, e através do trabalho tive a oportunidade de conhecer todos os municípios do Amapá. E lá eu desenvolvi muito trabalho. Eu prestava também apoio técnico. Já tinha saído a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que dava o prazo de até 2000. Acho que o primeiro prazo, acho que era até 2000, nem lembro mais, né? Foi tanto prazo da Política Nacional. Mas eu lembro que era tipo 3 anos para os municípios poderem se regularizar, faltavam. E o Ministério Público do Estado de lá resolveu fazer um levantamento de todos os municípios dessas áreas irregulares, para poder entrar com ação civil pública contra o prefeito. Sim. Eu prestei esse tipo de assessoria pelo órgão que eu trabalhava, né? Isso foi uma experiência bem interessante. Eu lembro que eu já morando aqui, não tinha nem um ano, um delegado, né, o juiz queria que eu fosse lá depor, porque eu tinha um laudo técnico meu, que respaldava a ação civil pública contra a prefeitura, né? Então, isso começa a ver a produção do seu trabalho, né? Onde o seu trabalho está chegando ao sério. E aí saiu o concurso em 2013 da COSAMPA. O objetivo sempre foi chegar mais perto de casa, né? Então, por isso que eu saí do Rio de Janeiro, fui para o Amapá. E aí deu certo. E na COSAMPA, na época, faziam 18 anos que não se tinha concurso. Sim, sim. E aí abriu em 2013, eu passei em 2014, eu fui nomeada. Dia 7 de abril, eu fiz 6 anos na empresa. Eu queria fazer um resumo agora, né? Que é assim, a proatividade, o não ficar sentado ali na cadeira da escola, né? Da universidade, procurar fazer, procurar se envolver, ganhar o aprendizado, enfim, a experiência, se preparar para ir em busca, né? E de fato não ter esse apego ao ninho, não pode ter esse apego ao ninho. Eu sei que é muito bom tá ali na proteção, sobre a proteção, e aí está de fato aberto a esse novo e ir atrás, não ter medo, se programar logicamente para se aproximar da família, enfim, e seguir em frente. Aí você não parou, passou o concurso da COSAMPA e a engenheira Tatiana da COSAMPA. Hoje, principalmente hoje, numa coisa, não vou nem falar da transição, né, de quando você chegou lá para hoje, mas principalmente hoje, nessa fase agora, né, eu pelo menos percebo, né, uma COSAMPA que hoje já cumpre com muito que estava programado lá atrás,
conclusão da ETA, a questão da substituição das redes, todas as ações em busca da setorização, da substituição, enfim, como estar hoje na Cozampa, nessa Cozampa muito mais ativa, muito mais transparente, como é isso? Cara, entrar na Cozampa, assim, nunca me imaginei na Cozampa, né? E eu nasci no Hospital Filoiola, que fica ali na Magalhães Barata, e morei até meus 14 anos no Conjunto EAPI, que fica na frente da Cozampa. Então, aprendi a andar de bicicleta na época que fizeram a pracinha ao redor daquele elevado de ferro, que é patrimônio e tudo, né? Então, sim, sim. Acabou que eu cresci próximo, mas nunca me imaginei lá dentro. E, assim, primeiro que eu já voltei feliz da vida porque eu comecei a trabalhar na Cozampa sabendo que eu ia voltar para casa, né? Então, para mim, ali tudo é sonho. Mesmo ela não tendo condições de excelente eficiência, a gente já acaba ficando feliz por ter conseguido chegar, né? Mas, como eu falei... Mas peraí. Não, mas peraí. Eu nunca me imaginei. Eu acho que teve um momento que a gente conversou e tu me passavas uma ideia que, de fato, parece que estava meio ali o saneamento, uma possível volta para esse saneamento. Eu estou enganado ou eu percebi uma mudança assim em relação a essa visão de atuar no saneamento, de fazer acontecer? Me conta aí. Sim. A questão, assim, não é nem eu querer mudar de área, né? Porque a minha vida acadêmica foi fui para obras de grande porte, de empresas grandes, fui trabalhar em órgão público, né? Que é a administração direta do governo. Mas o objetivo era o quê? Voltar para casa, né? E a Cozampa, ela é uma empresa muito boa para o empregado, né? Então, ela paga o que é de lei. Isso já é muito bom, diferente de quando se sai concurso aí para prefeituras, que não paga o mínimo que é determinado em lei. Então, a condição do profissional, do engenheiro, ela é muito boa, porque ela paga o que está em lei. Então, voltar para casa já foi muito bom e estar dentro da empresa ganhando o que é o ideal, não é o ideal, mas o que é o certo, né? Realmente a gente fica como profissional, como engenheiro sanitarista, quando sai um concurso, uma vaga, engenheiro sanitarista, engenheiro civil, colocam todas as engenharias, uma vaga e tu vai olhar o salário, R$1.800, né? Então, a gente se indigna teve o último concurso, não lembro qual município, não sei se foi de Ananindeua, entraram até com um recurso no CREA, procuraram os sindicatos de engenheiros para tentar entrar com recurso contra a prefeitura, porque a gente tem que brigar. Eu acredito que os engenheiros sanitários têm que se unir mais isso e cobrar das instituições públicas que paguem o que devem, né? Esse é o correto. Então, a Cozampa é muito boa para o empregado, só que a gente, por muitos anos, eu acho que quem não saiu de Belém, porque como eu fiquei quase uns anos afastada, a gente acaba perdendo a informação do que está acontecendo aqui dentro, né? Então, com certeza, as pessoas foram se decepcionando, acabaram ficando muito insatisfeitas com a prestação de serviço. Sim. E isso há muitos anos. E em 2014, eu entrei na empresa, então, dia 7 de abril de 2014, eu tive a oportunidade, no segundo semestre, de abrir o concurso interno. Então, a Cozampa, ela faz, está previsto isso na formação dos profissionais, né? De fazer um concurso interno para as vagas de gerente. O que é isso? O gerente ali que está na linha de frente, né? Sim. Eu tive a oportunidade de fazer um curso interno que ia ser para trabalhar na unidade de tratamento de esgoto, que era onde eu tinha desenvolvido
a minha Sim, linha de sim. pesquisa do mestrado, né? E eu digo que eu gosto muito dessa parte de tratamento de esgoto. E aí, na época, um diretor que estava no momento, eu tive que falar para ele que eu estava fazendo um concurso externo, que a qualquer momento eu poderia sair dali daquela área que eu estava. E aí ele não gostou da ideia e me ofereceu uma função para ficar. Na época, a função era o Biratã Dias, que foi nosso professor, né? Sim, sim. Ele era gerente da unidade de projeto. E aí, como ele já estava muito tempo na função, então ele não ia perder nada financeiramente saindo da função. E ele me deu essa oportunidade. Eu lembro que ele falou assim: não me responde agora. Vai para casa, pensa, e amanhã tu diz se tu quer ir para o esgoto, se tu quer ficar em projeto. Então, eu tive essa sorte, né? Mas, assim, não é uma sorte, é uma construção, né? É isso que a gente está conversando. Eu não estou aqui hoje de graça, isso foi tudo uma construção. Eu cheguei na empresa e trabalhei. Eu sempre digo, se você chegar em qualquer local, você trabalhar direito, as oportunidades vão aparecer. E não é porque... A mesma coisa quando eu trabalhei no Amapá. Lá era administração direta e as pessoas sabem que nessas indicações existe muita indicação política para ocupar cargos de confiança. E no Amapá eu não conhecia ninguém, eu fui para lá sem conhecer ninguém. E lá eu também tive a oportunidade de ter um cargo de confiança, e aí isso gera uma gratificação a mais salarial, mas tudo sempre mostrando o trabalho, porque a gente não conhece nenhum político. E aí eu tomei a decisão de assumir o desafio de assumir a gerência de projeto da COSAMPA. E isso é projeto que atende para todos os municípios que a COSAMPA opera. E foi um aprendizado muito grande, eu aprendi muita coisa. Muita interação com os colegas lá? A maioria dos funcionários que trabalhavam comigo eram funcionários que entraram no mesmo concurso que eu. E tinha alguns que já tinham de casa aí 20 anos mais, mas era a minoria. Tive a oportunidade de trabalhar com algumas lendas da empresa, né? Dr. Haroldo Araújo, que já foi presidente da empresa por muitos anos. Eu lembro que eu conversava com ele e Tatiana, uma emoção é quando tu leva a água para um município desse pequeno, que tu abre, tem água na torneira, as crianças começam a tomar banho, tu vai ver o que é felicidade, ele falava, né? Emocionado, assim, que muita coisa que ele construiu dentro da empresa, como um todo, em todos os municípios. Sim. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar muito, de aprender muito com os colegas, conheci muita parte de orçamento analítico, que a gente, pelo menos na minha época, foi muito fraco que a gente vê, e hoje eu vejo a importância disso, porque não se faz nada sem você saber o valor. Então, eu digo que o orçamento ele é tão importante quanto a construção de um projeto de desenho, de um memorial descritivo, né? Porque no final, quando você vai levar para apresentar para o seu chefe, que tem o poder de decisão, ele te pergunta quanto vai custar isso, né? E aí então eu tive que aprender muito essa questão de orçamento, né? Como apresentar para o agente financeiro, que a COSAMPA trabalha muito com a Caixa Econômica. Fiquei lá por 5 anos e ano passado, em março, eu tive a minha segunda proposta de um novo desafio, que esse está sendo o maior desafio da minha carreira hoje, que foi assumir aí a coordenação dos trabalhos do projeto de controle e redução de perdas de água na distribuição em Belém. Então, eu digo que esse projeto, eu sou apaixonada por ele. Ele é um projeto que eu digo que vai ser um divisor de águas da empresa, porque... Tatiana, não detalha, porque certamente a gente vai fazer um vídeo para a gente falar, né, com mais detalhes dessa atuação. Mas só para falar um pouco de que esse projeto ele vai mexer com a nossa mudança, né, como cidadão.
Sim, sim. Então, aquela consciência do desperdício de água, né? Que aqui em Belém, aqui na região norte, a gente não tem. Né, aquela história, quando eu fui a primeira vez para Florianópolis, e é o open mind, né? O mente aberta, que você vê como as pessoas estão mais na frente no pensamento de conscientização, de redução de desperdício em tudo, seja em água, em energia, em alimento, né? Então, é um projeto que vai mexer com a nossa vida como cidadão. Hoje, como é que tu toma banho, como é que tu escova o dente, como é que tu lava a louça, né? Então, hoje, aquela história, eu vejo alguém lavando a louça, aí eu já falo assim, quero saber quem vai pagar a sua conta de água, o tanto de água que tu tá gastando, né? Então, a gente vai ter que, a população de Belém vai ter que entender melhor isso, que a água não está em abundância aí, como está no Rio Guamá, ela precisa passar por um processo para chegar na nossa água, na nossa casa como potável, né? Se já não bastasse, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Aí o profissional ele vem, já tem uma estabilidade de conhecimento também, e aí ele se envolve numa organização como voluntário, como é. E isso ainda é resultado daquela proatividade no processo de formação, de querer, alguém tem que fazer algo, por exemplo, para garantir melhores oportunidades na capacitação, seja dos engenheiros que estão atuando, seja nos futuros engenheiros, por que se envolver e o que é esse momento na ABS? É importante você estar falando isso, né, Abis? Porque hoje muita gente, hoje estudante, desconhece o que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, ainda enquanto estudante, a ABS, na minha época, era muito presente na UFPA. Então, se tinha todos esses cursos das outras universidades, né? Na minha época, só tinha engenharia sanitária na UFPA. Depois abriu o ambiental na UEPA, mas já foi bem alguns anos depois. E ela sempre teve muito presente. Como eu passei 11 anos fora, eu não sei em que momento ela saiu da UFPA, né? E retornando, então eu era como estudante, fui para congressos da ABS. Eu lembro que o primeiro congresso que eu fui, aquele que reservava o ônibus, né? A gente fechava o carnê lá em João Pessoa. Eu não sei se tu foste nesse, eu lembro do Gilberto. E aí foi tudo algo construtivo, que tu vê o que está acontecendo no resto do Brasil em termos de pesquisa, de tecnologia. E quando eu voltei, até o martelinho da Vera Braz, né? Tudo que ela construiu esse tempo todo e voltou ativa, né? Então, já era certo de que se eu voltasse para Belém, teria que voltar para a Aves. E aí voltei, hoje faço parte da diretoria, assim como você, e a gente está tentando construir algo que é isso que você falou, primeiro é retornar para a parte das universidades, da área acadêmica, para os alunos conhecerem. A ABS é uma ferramenta de network, então acho que isso é fundamental. Você ir para um evento da ABS, ou né, uma semana, seja o que for, para você saber quem são as pessoas que estão trabalhando naquela área, que talvez você possa conhecer uma pessoa que está trabalhando com algo que você está querendo. E eu vou dar um exemplo bem certo. Na Semana do Meio Ambiente do ano passado, foi em junho, o Davi me apresentou um estudante, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele estava desenvolvendo algo relacionado na verdade, ele estava com outro colega da área de TI, e eles estavam fazendo um protótipo de um hidrômetro inteligente. Conheci ele na Semana do Meio Ambiente. Aí a gente nós trocamos, conversamos, trocamos informações, e a gente sempre deixa aberto para se aquele aluno, aquele interessado quiser buscar alguma informação com a gente sempre está disponível para isso, para discussões técnicas.
Porque aquela história, né? Não adianta a gente ficar com conhecimento para si, né? Eu falo isso muito para os meus estagiários, a gente tem que correr atrás, porque o que a universidade me ensinou foi a correr atrás. E esse ano ele me mandou um e-mail pedindo a minha ajuda para que eu fizesse parte, como se ele deixasse o protótipo dele com a gente, para a gente testar e poder validar. Então, ele pediu o apoio, e aí, internamente dentro da empresa, eu já peguei outros 2 colegas que são dessa área, para a gente tentar validar, e a gente já teve um primeiro encontro, foi ele é engenharia sanitária, e tem mais 2 que eu não lembro os cursos que eles estão. Fizemos uma reunião lá na Cozampa, ele apresentou a ideia do protótipo deles, a gente pôde dar as nossas críticas construtivas, eu e mais os outros 2 colegas, melhor aqui, isso aqui não vai dar certo, porque a gente, como está envolvido com a atividade, hoje a gente já sabe o que os fornecedores estão no mercado, né? E como empresa de saneamento, a gente já sabe o que a gente precisa. Então, a gente pôde trocar essa experiência com eles, e eles foram muito receptivos e falaram assim, nós vamos melhorar, e nós vamos voltar aqui para apresentar de novo o protótipo agora numa nova revisão, né? E ele mandou um e-mail recente dizendo que devido a essa situação da pandemia, a universidade atrasou com alguns recursos da pesquisa dele, mas que eles estão desenvolvendo a melhoria. Então, eles estão eu achei isso muito interessante, né? Eles estão realmente sendo engenheiros, eles estão construindo um hidrômetro inteligente. Então, a gente deu todo o apoio profissional nesse sentido, tipo, continuem, que isso é um ponto a ser estudado, né? E para acompanhar isso tudo numa oportunidade de um evento da ABS, onde pessoas que estão vivendo, né, vivendo a engenharia, estão circulando ali. Você tem oportunidade de falar com essas pessoas, os palestrantes, né, os próprios organizadores, no caso, que são também da área. Então, é uma grande rede, na verdade. Né? É uma grande rede. Então, a ABS, ela é isso. E o que a gente tenta fazer, esse trabalho voluntário, eu digo muito que não é só você... não é só você saber, né? Você tem que querer se doar, então, porque um tempo que você vai gastar, e você não vai ganhar nada com isso, financeiramente falando. Então, a gente realmente se doa a isso por um carinho com a instituição e por querer que aqueles estudantes cheguem numa condição boa profissional, né? Com conhecimento, saber o que acontece externamente à universidade, porque às vezes a gente, enquanto estudante, fica muito naquela universidade, então acaba sendo uma bolha, né? Então, aquilo ali, a ABS também traz coisas de fora, traz palestrantes de outras áreas não específicas dentro da UFPA ou dentro das universidades particulares que tem hoje. E é essa rede de conhecimentos, seja com aquele conteúdo que vai estar passando ou com aquele profissional diretamente. Olha, em 2003 para 2004, eu vivenciei uma experiência no Ceará, na CAGES, que foi o seguinte, Dr. Haroldo, na época, era presidente, e a Cozampa foi para a CAGES, né? Os diretores foram, a equipe de técnicos também foi para lá, para justamente conhecer como era que a CAGES trabalhava. O que aconteceu com a CAGES naquele momento foi assim, concurso, e os jovens engenheiros entraram na CAGES. Ah, você? Não, eu entrei mês passado. Ah, você? Eu estou há um ano. Ah, você? E aí eu dizia, cara, isso tem que acontecer na Cozampa, 2003. E aí eu lhe digo, vendo os concursos e vendo vocês lá e lhe ouvindo, dizem, cara, aquilo que foi pensado, que foi até previsto, talvez, num sonho ali,
de acontecer, está acontecendo hoje na Cosan. A gente, como engenheiro, vê vocês ali, aquela movimentação e vendo as coisas acontecer. É muito bom, né? As esperanças, elas se renovam. É assim, pelo tempo, eu gostaria muito de agradecer e parabenizar por trazer a sua história para todos, né? A gente se encontra no momento que dá para se encontrar, se conversa no momento que dá para conversar, e é impressionante como esse momento assim de discorrer, né, toda a vida acadêmica, a vida profissional é assim um privilégio incrível. Eu quero muito lhe agradecer por esse momento, né, e de parabenizar pela sua trajetória, pelo momento que está vivendo hoje, parabenizar sua mãe pela persistência e hoje de ter aqui, né, fazendo o que você gosta de fazer para a sua cidade, para a sua terra, para o seu povo. O Básico do Saneamento assim está assim muito, muito, muito feliz por esse momento. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Então, sabe que tu me pede chorando, eu faço sorrindo. E a gente está aqui para ajudar no que for possível, para dividir o que for possível que a gente souber, né? A gente tem consciência de que eu não sei tudo, longe de mim, mas a gente já construiu algo nesse pouco mais de 15 anos aí, e a gente fica aberto aí a fazer essa troca de experiência sempre que o Básico do Saneamento quiser. Portas abertas ou vídeo aberto, né? Ok. Não, Obrigada. a gente vai conversar em outro momento sobre essa parte mais técnica aí do seu trabalho. Muito obrigado. Eu posso divulgar aqui o curso que a gente vai fazer quando tudo passar? Pode, com certeza. Então, falando da ABS, né, aproveitando esse momento, pedir para que as pessoas fiquem ligadas nas redes sociais da ABS, tanto no Facebook como no Instagram. Assim que terminar essa fase que a gente está passando hoje de pandemia, que as coisas vão melhorar, se Deus quiser, e a gente vai fazer os 2 cursos de implantação de obras aí por método não destrutivo e outro para mostrar um pouco do que é o planejamento de um projeto de controle e redução de perdas. Então, já deixar aí para os alunos e novos profissionais ficarem ligados nas redes sociais da ABS. Tá, eu quero só lhe confirmar, eu já falei para a nossa presidente, para a Vanessa, 2 vagas, uma num curso e uma no outro, são minhas. Porque Tá nós não anotado. podemos parar no tempo, a gente precisa estar ligado com o que está rolando aí na área técnica. Muito obrigado, até um próximo momento. Obrigada, Valdinei. Até a Tchau, próxima. tchau.